Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer este nosso encontro, nosso último encontro da leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. É o nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Ouçamos este capítulo 4. Proclame a palavra. Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino, proclame a palavra. Insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando, com toda paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, Timóteo, quanto a você, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho, realize plenamente o seu ministério. Combati o bom combate. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me entregará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. O Senhor me deu forças. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas me abandonou, preferindo o mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga-me o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor o recompensará conforme as suas obras. Você também tome cuidado com ele, pois ele foi muito contrário à nossa pregação. Na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou ao meu lado. Todos me abandonaram. Que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo e me encheu de força, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem e ela chegasse aos ouvintes de todas as nações. E assim eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me levará para o seu reino eterno. Ao Senhor glória para sempre. Amém. Saudações finais. Saudações a Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto.
Deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com todos vocês. Esta é então a leitura que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Nosso quinto encontro. Versículo 1. Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A missão de apóstolos e pastores é de colocar em primeiro lugar o anúncio do Evangelho. O objetivo do anúncio é para que os seres humanos deixem o culto dos deuses, as divindades, idolatrias, e sirvam somente a Deus, que é único. Para isto, Paulo roga a Timóteo, com súplica, para exercer bem o seu ministério. E ele faz esta súplica diante de Deus e de Jesus Cristo, duas testemunhas para dar validade à sua súplica. A este Jesus Cristo que virá no fim dos tempos, para julgar vivos e mortos, como professamos na profissão de fé, pela manifestação definitiva de Cristo e pelo seu reino. Versículo 2. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Timóteo tem a missão de anunciar a palavra, a revelação divina. Que nenhum constrangimento o impeça de anunciar. Ele não só pode se acovardar por pressão. Aliás, ele não pode se acovardar por pressão ou situação nenhuma. Ele tem que ser corajoso. Não se pode se deixar intimidar. Timóteo, fundamentado pela palavra, deve responder, repreender, corrigir aqueles que erram e falham no dever que deveriam cumprir, censurando, admoestando, exortando de forma positiva e animadora. Uma correção com o sentido de incentivar ao melhor. Não ser arrogante, impaciente, mas benigno, amante do bem, que incentiva. Numa instrução bondosa, e nada de brutalidade e ofensas. Usar para conquistar aqueles que erram a palavra, com paciência. O tempo da pessoa pode ser lento para entender, e sustentando a base de sua pregação, a doutrina. Versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Versículo 4. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. A missão confiada que Paulo deu a Timóteo irá encontrar tempos difíceis. Em Éfeso,
eles se fazem presentes por meio dos hereges. Esses tempos difíceis, pois eles negam a sã doutrina. Os hereges acham que a pregação do pecado, julgamento, a redenção, a santificação, que fazem parte da doutrina, que isso não acontece como na pregação de Paulo, nem da doutrina. Eles não gostam desses temas. O ser humano será levado a egoísmos, prazeres humanos, vaidades centradas em si mesmos, querendo obter o fim espiritual por si mesmo. Mais tarde, nós podemos entender o pelagianismo. Eles querem realizar um projeto egoísta deles, de vaidades pessoais, e não um projeto de Deus em suas vidas. Os pelagianos dizem que não se precisa da graça para viver a lei e o mandamento de Deus. E ao contrário, nós precisamos da graça, não só no início, mas também até a perseverança final. Assim, os hereges que vão criar um grupo, uma igreja para si mesmos, vão afastar os ouvidos da verdade, trocando a verdade de Deus, contida no depósito da fé, deixado pelos apóstolos, para seguir infundados mitos e seduções de palavras vazias, sem a centralidade da doutrina, da verdade, da fé. Versículo 5. Quanto a você, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça trabalho de um anunciador do Evangelho, realize plenamente seu ministério. Paulo exorta Timóteo a fidelidade ao ministério recebido, que ele seja sóbrio. A sobriedade deve ser a vida de anunciador do Evangelho. Não se deve pautar na ostentação. A ostentação é uma agressão à comunidade. Que pelo anúncio do Evangelho, Timóteo suporte o sofrimento, as dores da missão. Desafios para quem quer ser fiel à missão recebida. Ele não deve ser preguiçoso, deve fazer o trabalho cuja finalidade é anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Assim fiel, ele vai realizar o ministério recebido como dom e não como poder que se impõe. Combati o bom combate. Versículo 6. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação, e chegou o tempo da minha partida. Paulo tem consciência de que seu fim chegou. Ele vai ser decapitado por causa da verdade da fé, do Evangelho, pela fidelidade a Cristo. Ele tem consciência que será condenado à morte. Ele está para ser derramado em libação. No judaísmo, o vinho vinha derramado no fogo do altar. Assim, Paulo vai derramar seu sangue no martírio como dádiva a Deus. Morre por Deus, pela fidelidade ao Evangelho, que ele amou e se entregou. O martírio tem valor de sacrifício oferecido a Deus. Nós vemos isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Ele parte e vai para a casa do Pai. O apóstolo está disposto a consumar sua fidelidade à verdade de Cristo e ao Pai, com a morte. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei minha corrida, conservei a fé. Versículo 8. Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me entregará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação.
Agora, no fim da vida, Paulo volta a olhar para o estádio percorrido em sua vida. O corredor, o atleta que corre para receber a coroa da vitória. No estádio, só um recebe a coroa, mas em Cristo todos que correm receberão a coroa. A meta foi alcançada. Em todos os trabalhos feitos, em todos os sofrimentos sofridos, em toda a fadiga e cansaço, que teve em defender fielmente a fé, razão e fundamento de toda a vida de Paulo, essa fé centrada em Cristo Jesus, o Senhor, que um dia ele conheceu no caminho de Damasco. A confiança, a coroa da vitória, da corrida de sua vida, ele espera que ele possa alcançar o prêmio. Paulo não teme a morte. É o ápice de sua fidelidade a Jesus. Assim, nenhum cristão deve temer a morte, mas a morte é partida para estar com Cristo. O Senhor me dá forças. Versículo 9 e versículo 10. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas me abandonou, preferindo o mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para Galileia, Tito para Dalmácia. Paulo suplica a Timóteo para que deixe Éfeso e venha rápido ao encontro dele. Aqui ele cita alguns colaboradores. Demas, este esteve com Paulo no primeiro cativeiro. Ele deixou ser dominado pelos negócios deste século e por isso voltou. As cartas, por isso ele deixou, virou as costas a Paulo e foi negociar na rica cidade de Tessalônica. Isto é, ele o abandonou também por covardia e por medo, diante dos perigos que ameaçavam a vida de Paulo. Ele sentia que também seria ameaçado. Crescente foi para a Galácia, serviço da pregação, mas aqui se trata da Galácia oriental. Tito foi para a Dalmácia, com uma incumbência que ele recebeu de Paulo. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele me pode ajudar no ministério. Lucas, o médico, está com Paulo. Ele é autor que leva o Evangelho, que é chamado Evangelho de Lucas, e também o autor dos Atos dos Apóstolos. Este era fiel companheiro de Paulo em suas viagens apostólicas. Ficou com Paulo na sua primeira prisão e agora está de novo com ele. Marcos. Na primeira viagem de Paulo, ele abandonou a missão. Depois se tornou grande colaborador de Paulo e que, junto com Lucas, ficou com Paulo na sua primeira prisão. Paulo suplica que Timóteo traga Marcos com ele a Roma para encontrar com Paulo antes da sua morte. Versículo 12. Mandei Tíquico para Éfeso. Tíquico, outro colaborador de Paulo, homem de confiança de Paulo, ficou ao lado de Paulo na sua primeira prisão. Este amigo fiel, Paulo enviou para Éfeso, provavelmente para que Timóteo possa ir ao seu encontro em Roma, porque ele não queria deixar a igreja de Éfeso sem uma autoridade. Versículo 13. Quando você vier, traga-me o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga-me também os livros, principalmente os pergaminhos.
Estamos vendo as últimas recomendações de Paulo. Paulo pede a Timóteo que, quando ele for ao encontro dele, traga alguns objetos que o apóstolo deixou em Troade, na casa desse cristão chamado Carpo. Em sua viagem a Roma, Timóteo terá de passar em Troade. Paulo poderá precisar do manto para enfrentar o inverno em Roma. Paulo pede também para trazer os livros, pergaminhos que provavelmente tinham os escritos do Antigo Testamento. Versículo 14. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor o recompensará conforme as suas obras. Dois eventos do passado emergem na memória de Paulo e que ele comunica apenas a Timóteo. Um ferreiro de nome Alexandre causou males a Paulo. Pode ser por amarga hostilidade, ou apaixonado combate contra a pregação da Boa Nova. Parece que foi um delator contra Paulo em Roma. Deve ser algo grave para Paulo entregar ao tribunal de Deus. Deus é justo juiz e vai retribuir a Alexandre segundo suas obras. Versículo 15. Você também tome cuidado com ele, pois ele foi muito contrário à nossa pregação. Este Alexandre foi um opositor à pregação paulina no anúncio do Evangelho, e Timóteo deve tomar cuidado com ele. Ele é perigoso e astuto. Versículo 16. Na minha primeira defesa no tribunal, ninguém ficou ao meu lado. Todos me abandonaram. Que Deus não ponha isso na conta deles. Na primeira defesa de Paulo diante do tribunal em Roma, ninguém ficou ao lado dele. Todos são membros da comunidade Roma, que poderiam ser testemunhas a favor de Paulo. Ele teve que se defender sozinho. Na hora do perigo, nenhum amigo corajoso estava do seu lado. Como os discípulos fugiram também à prisão de Jesus. Nesta hora do julgamento, falham os homens, mas não Deus. Deus não falha. Versículo 17. Mas o Senhor ficou comigo e me encheu de forças, a fim de que eu pudesse anunciar toda a mensagem e ela chegasse aos ouvidos de todas as nações. E assim eu fui libertado da boca do leão. Se os homens falharam com Paulo por medo, Deus não falhou com Paulo. O Senhor esteve com Paulo e o encheu de forças, o sustentou. Ele não fraquejou diante do tribunal. Deus estava ao lado dele e o favorecia. Até no tribunal, ele deveria anunciar toda a mensagem do Evangelho. E assim, pudesse fazer com que todos os ouvintes das nações conhecessem o Evangelho. Paulo é o apóstolo das nações. O próprio Senhor se tornou advogado de Paulo. A defesa no tribunal, diante da missão realizada por Paulo, ele pregou então o Evangelho diante desse tribunal pagão. Ele foi, e este foi o encerramento da sua atividade apostólica. Deus livrou da boca do leão do perigo de perder a vida. Mas esta foi a primeira defesa. Nesta, Paulo conseguiu escapar, mas não escapará da segunda. Versículo 18. O Senhor me libertará de todo mal, me levará para o seu reino eterno. O Senhor da glória para sempre. Amém. Paulo confia na libertação do Senhor, que o livrará de todo mal, que o possa afastar da salvação. Paulo não vai trair a fé. Ele tem certeza de que a morte não é o fim. O Senhor levará Paulo para o seu reino eterno. Diante desta doxologia de louvor ao Pai, ao Senhor, glória para sempre. Amém. Assim seja. Paulo quer manifestar a sua grande confiança em Deus, que o chamou para esta obra. Saudações finais. Versículo 19. Saudação a Prisca e Áquila e à família de Onesíforo. Prisca e Áquila foram fiéis colaboradores de Paulo em sua atividade missionária. Eles expuseram a própria vida para salvar a vida de Paulo. Nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 4. A casa de Onesíforo provavelmente é a casa de um cristão, que provavelmente já
havia morrido, e Paulo saúda então a sua família. Versículo 20. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Erasto, camareiro em Corinto, Romanos capítulo 16, versículo 24. Ficou em Corinto, sua cidade natal. Trófimo, natural de Éfeso, Atos capítulo 21, 29, foi companheiro de viagem de Paulo na Grécia para Jerusalém, Atos capítulo 20, versículo 4. Paulo, em sua viagem, quando feito prisioneiro em Jerusalém, deixou o colaborador em Mileto. Versículo 21. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Estes mencionados são membros da comunidade cristã de Roma, que enviam saudações a Timóteo. Lino foi o bispo de Roma, após a morte de Pedro, o primeiro sucessor dos apóstolos de Pedro em Roma. Versículo 22. O Senhor esteja com seu espírito, a graça esteja com todos vocês. Paulo se despede, 1 Timóteo, o Senhor esteja com seu espírito, e depois despede da comunidade de Éfeso, a graça esteja com todos vocês. Então essa é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral muito íntima de Paulo com seu amigo Timóteo, que era bispo de Éfeso. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.